Boa noite, pessoal. Olha eu aqui de novo com vocês. Eu daqui, você aí na sua casa, vocês, meus queridos alunos da EJA, Educação dos Jovens e Adultos, das escolas municipais de Caraíba, né? Como eu havia prometido, aqui está o nosso assunto de história, né? Como eu fiz com geografia, eu vou continuar de onde nós paramos. Como eu falei antes, né? Há atividades que serão comuns às duas turmas, tanto ao sexto que equivale tanto ao sexto ano como ao oitavo ano, né? Então, a última aula de geografia foi dessa forma e essa aula de história também será dessa forma. Também falando sobre o nosso estado, né? Sergipe, né? História de Sergipe. Nós vamos conhecer um pouquinho, né, da nossa história, como se deu o acesso dos primeiros povos no nosso estado, né, dos primeiros homens primitivos no estado de Sergipe, por onde eles chegaram, os vestígios que eles deixaram e todo esse contexto histórico que a gente vai ver de onde tudo começou aqui no nosso estado, né? Para a gente só dar uma retomada de onde nós paramos, vocês lembram que a gente viu alguma coisa lá na sala de aula sobre a nossa linha do tempo, né? Que a linha do tempo a gente pode traçar de várias formas, até a nossa linha do tempo pessoal, né? Desde o nosso nascimento até os dias atuais. Bem assim, é o tempo da história, é o tempo histórico, né? Então aqui está uma breve revisão com relação a essa linha do tempo, né? Nós temos aqui, ó, como vocês podem observar, pré-história, idade antiga, história. Nós sabemos que a pré-história é o período que antecede a história, não é isso? É o período que antecede a história, é o período pré-histórico, é o período dos homens das cavernas, não é isso? Todo aquele período que antecede a nossa história, que ocorreu há 2 milhões de anos. E quando é que começa a história? Né? Quando é que finda a pré-história e se inicia a história? Quando acham, né, os primeiros vestígios das primeiras civilizações, né, que tem registros escritos, da escrita, ou seja, com a invenção da escrita, né, alguns livros trazem dessa forma, com a invenção da escrita, surge a história, né? Como nós podemos ver aqui, olha, que aconteceu há 4.000 anos, né? 4.000 anos antes de Cristo. Foi quando surgiu a nossa história, não é isso? Ou seja, com o início, com a descoberta, descoberta da escrita, os primeiros vestígios, né, da escrita que foram encontrados, né? Aí surge a nossa idade antiga, né? Aí inicia esse período histórico. Nós falamos também sobre o calendário. Nosso calendário é o calendário gregoriano, vocês devem lembrar, né? Que ele se inicia no ano, quem lembra aí? Ano 1. É isso? A partir do nascimento, né? Um acontecimento histórico para o cristianismo, que é o nascimento de Cristo. Então, após o nascimento de Cristo, né? Isso surge o ano 1, que é o nosso calendário que nós utilizamos até hoje, né? De dias, semanas, meses e anos. É o nosso calendário gregoriano. Calendário gregoriano. Todos os acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Cristo, né? Nós utilizamos aquela sigla, revisando, antes de Cristo, A C, A minúsculo, C maiúsculo. Em alguns livros vocês podem encontrar também assim, ó, o A maiúsculo
e o C maiúsculo, né? Mas normalmente a gente encontra assim, A minúsculo que é antes, C minúsculo que é Cristo, antes de Cristo. Depois do nascimento, do seu nascimento, todos os acontecimentos históricos, nós utilizamos dessa forma, o D, pontinho, C, depois de Cristo, né? É o que nós utilizamos após o nascimento de Jesus Cristo. Depois do nascimento de Jesus Cristo veio a Idade Média, que nós vamos ver mais adiante, surgiu a Idade Média, né? Depois veio a Idade Moderna, e por fim a Idade Contemporânea. Idade Contemporânea. Ou seja, o tempo histórico ele reservou para cada período da história, né, períodos históricos que denominou-se de idade. Idade antiga, que é a parte mais antiga da história, que é o período antes de Cristo, né, até onde vai a Idade Média depois de Cristo, né? Depois da Idade Média, quando termina a Idade Média, é aquele processo do feudalismo, né? Senhores feudais, a questão dos vassalos, a questão dos suceranos, que também nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. E terminada a Idade Média, inicia a Idade Moderna, né? E quando termina a Idade Moderna, inicia a Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos vivendo até hoje. Nós somos contemporâneos. Idade contemporânea é a idade que nós estamos vivendo, né? Terminando esse pequeno esboço, essa pequena revisão, nós vamos entrar agora na pré-história em Sergipe, que nós também demos uma olhadinha lá quando estamos em sala de aula antes da nossa parada, né? Vocês viram a questão dos primeiros achados, né? O primeiro homem que foi encontrado em território sergipano, o esqueleto que foi encontrado lá na região de Xingó, em Candeeiro São Francisco, né? Onde nós temos os nossos sítios arqueológicos, né? Onde encontramos também pinturas rupestres. E o que são pinturas rupestres? São aquelas pinturas feitas pelos homens mais antigos, os homens chamados das cavernas, que faziam pintura nas cavernas para identificar a caça, a pesca, cultos religiosos, não é isso? Sacrifícios, porque eles já tinham uma estrutura também organizada de sua época, né? Quando eles faziam qualquer atividade, eles, né, faziam aquelas pinturas nas cavernas para identificar, né, o que eles tinham feito. Por exemplo, né, mais ou menos assim, ó, né, homens com lanças, né, onde eles identificavam com traços animais, como se fosse um mamute, por exemplo, né, como eles estivessem caçando, pescando, cultos religiosos. São essas as nossas pinturas rupestres, né? O que a gente pode identificar nesses achados lá na região de Xingó, lá em Santana do São Francisco. Foi por onde os primeiros homens sergipanos entraram no nosso território. Foi na região de Xingó, no Alto Sertão Sergipano, onde temos os primeiros achados pré-históricos, né, na região de Xingó, lá em Candeeiro do São Francisco, lá onde nós temos a usina hidrelétrica de Xingó. Então, aqui só um rápido esboço para vocês, né? Uma rápida revisão, um vídeo um pouquinho curto, né? Para vocês revisarem um pouquinho, refrescarem a memória. E a próxima aula agora de história nós iremos ver um pouquinho mais aprofundado como se deu a chegada desses homens aqui em Sergipe. Até lá e rapidinho, pessoal.